Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos entrevistar a psicóloga Ellen Barros. Tudo bom, Ellen? Seja bem-vinda. Bom dia, prazer. Prazer nosso. Bem, algumas pessoas procuram entender e outras não conhecem, por exemplo, o que vem a ser na psicologia a alienação parental. Explique pra gente. Tá. Para que todos saibam, né, a alienação parental parece um termo novo, recente ou desconhecido. Mas, na realidade, né, já na década de 80, né, um psiquiatra norte-americano chamado Richard Gardner, né, se interessou pelo fenômeno da alienação parental e começou a observar uma série de sinais e sintomas em crianças filhas de pais separados. Né, principalmente crianças que estavam sendo parte em processos judiciais. Né, e o Brasil, né, outros pesquisadores da área da psicologia, tomaram conhecimento do caso e começaram a compreender e a entender que algumas dessas coisas, né, ditas de síndrome de alienação parental ou alienação parental também aconteciam nesse misto, né, nessa teia que é a separação de casais. Então, a alienação parental, né, ou síndrome de alienação parental, como ela pode ser chamada também, é todo um conjunto, né, de fatos, né, de sinais de que um genitor, seja ele pai ou mãe dessa criança, inclusive avós, né, tenha por tentativa denigrir, desqualificar, romper o vínculo dessa criança com aquele genitor. Né? Ou que se for o genitor alienador, né, o perpetrador da violência psicológica, porque a alienação parental ela já está incluída no rol das violências psicológicas, abuso emocional, a gente chama de genitor alienador, né, e esse genitor que tem o contato prejudicado com seu filho, né, a gente chama de genitor alienado. E a criança fica no meio desse fogo cruzado e é vítima desse processo todo. Por exemplo, a criança vai passar um final de semana com o pai, que é separado da mãe, e o pai começa a dizer, tua mãe é isso e aquilo, tua mãe não presta, tua mãe não gosta de você. Já é isso? Isso. É isso, mas não é só isso. Né? É isso também, essas campanhas de desqualificação, né? Essas campanhas de descrédito, de denegrir a imagem do outro, né? De que esse pai não é, não é uma boa mãe ou não vai ser uma boa mãe. As chantagens, né? Se você fizer isso, eu te dou um presente, mas aí esse presente que tu ganhar fica na casa do papai, não vai para a casa da mamãe. E aí fica aquele jogo e aquela troca. Mas o intuito é sempre o de afastar, ou de pelo menos obstruir, ou dificultar o vínculo, o convívio, o contato com essa criança. A desqualificação é o grau leve da alienação parental. Mas existem casos mais graves de alienação parental que estão previstos, inclusive, na lei. Por exemplo? A passagem ao ato ou a falsa memória de abuso sexual. Né? A mãe ou o pai adestrar ou manipular a criança, incutir nessa criança uma memória de que ela foi abusada sexualmente, né? Na linguagem popular, para que todo mundo entenda e compreenda. Ela inventa uma falsa denúncia para incriminar esse parceiro. Então, citando o exemplo da visita que você falou, né? A criança vai para a visita na casa do pai e é natural que quando as crianças voltem dessas visitas, elas voltem chateadas, elas voltem baixa astral, chateadas, mais caladas, porque é no momento dessas trocas, né, de casa, de pai de final de semana, de pai de McDonald's, de mãe de shopping, que ela realiza que a família dela não deu certo e que a família dela fracassou. E isso, para um ser humano que está em desenvolvimento, é muito complicado. E aí esses genitores, né, alienadores, se aproveitam desse momento para
incutir essa falsa memória, né? E aí, o que foi que seu pai fez com você? Ele lhe deu banho, né? E onde foi que ele pegou? Ele pegou no seu pipi, e aí começa a criar todo aquele cenário, aquele enredo, e faz com que a criança acredite que foi violentada. Né? E aí existem casos em que são gravados relatos, é levado para a justiça, e aí qualquer autoridade que cuide dos direitos da criança, tomando conhecimento de que existe uma suspeita de um suposto abuso sexual, é automaticamente suspendido o direito desse genitor ter acesso à criança. Então é tudo que o alienador quer, né? Tempo para que essa alienação parental se instale de verdade. E se descobre ao longo do tempo que esse abuso sexual não existiu, foi uma fantasia do adulto. Né? Ellen, e aquela história de que criança não mente? E aí, como é que fica? Porque se tem essa ilusão, né, que a criança sempre fala a verdade. E o que dizer diante de um fato desse? Como você mesmo fala, é uma ilusão, né? Na fase do desenvolvimento, né, dos 3 aos 5 anos, as crianças elas vivem na fantasia, elas vivem um mundo mágico. É natural que elas tenham amigos imaginários. Isso não significa dizer que elas sejam mentirosas, ou que elas não mintam, ou que a criança fale a verdade sempre. Né? A criança ela pode sim omitir informações, né, ou repetir informações se ela for manipulada, principalmente por figuras significativas. Pais, mães, avós, padrinhos, madrinhas, pessoas que essa criança nutra afeto. Né? Bom, se é minha mãe que está dizendo, né, na fantasia e na cabeça dela, ela imagina que aquilo de fato aconteceu. Né? É evidente que a gente tem que diferenciar. De fato, existem abusos sexuais perpetrados por pais, mas 70%, 80% dessas denúncias em processos de separação de casais, elas são falsas ou elas são vazias de provas. Né? Mais na frente, a gente verifica que aquilo ali fez parte de um enredo, de uma história mentirosa, para denigrir ou prejudicar o parceiro. Quer dizer, se uma mãe pergunta à criança, olha, você teve com seu pai, ele deu um beijo assim no seu rosto, aí a criança diz, deu um beijo na minha testa, mãe. Aí quer dizer, isso ela pode levar para o lado da malícia. Isso é o suficiente para criar todo um enredo. Alguma coisa que, se esse casal estivesse junto, tivesse casado, seria tido como natural. O pai dar um banho numa filha, trocar uma fralda, né? Ou uma mãe tomar um banho com o pai, né? Uma filha tomar banho junto com o pai e tal. E seria encarado como natural. Mas por conta do rompimento, da separação, é só um ingrediente para fazer daquilo uma coisa muito maior do que de fato ela é. E pode também acontecer isso no colégio, essa alienação por parte dos coleguinhas que são influenciadas pela família da criança, as crianças serem usadas para também alienar de alguma forma involuntariamente? A alienação parental a gente fala nos contextos família, dessa né? relação parental. A gente discute isso, inclusive a própria alienação parental fala nos contextos familiares. Né? Isso no âmbito das relações entre pares, né? Crianças com crianças, teria que ser investigado ou teria que ser discutido dentro de um outro viés. Ellen, e quando isso acontece, quando existe um processo em andamento, quando tem tudo isso envolvido aí, a justiça convoca algum psicólogo para identificar e se isso procede a história da criança ou não? Como é que é a participação de vocês numa história dessa, como por exemplo? Existem existem várias formas do psicólogo atuar, né? Tanto o psicólogo na clínica, né, que atende criança ou que atende esse casal, ele pode detectar e ser um agente preventivo importante e encaminhar para as autoridades competentes. O psicólogo que trabalhe no sistema de justiça como um todo, seja ele no Ministério Público, seja ele no Tribunal de Justiça, pode verificar, ou ad hoc, né, a pedido do juiz, o juiz ou o promotor pode designar um perito para que faça-se uma avaliação sempre que surgir a dúvida. Né? Sempre que ele quiser formar uma convicção de que aquilo aconteceu ou que não aconteceu, ele nomeia, ou se ele tiver no quadro da instituição, um psicólogo para que faça uma avaliação, uma perícia,
para saber se de fato aconteceu ou não aconteceu esse abuso sexual. Ellen, qual a faixa etária que é mais suscetível às conversas, a esse entendimento, a essa alienação? Infelizmente não tem faixa etária, né? Mas a gente pela minha prática clínica, né, por aquilo que eu venho há 4 anos acompanhando crianças dos 3 aos 6 anos, né, ou que já tem linguagem, né, ou que já desenvolveu as questões relacionadas à linguagem, 3, 6 anos, né, o que é muito sério, porque é uma fase que, para a formação do caráter e da personalidade, é um momento bastante rico em termos de aquisição de valores morais. Então, se ela aprende a mentir desde cedo, é complicado pensar isso para o desenvolvimento dela a longo prazo. Já aconteceu com você ou com outro colega seu, psicólogo ou psicóloga, da criança dar um marcha ré, criar o fato e de repente ela desistir, voltar atrás? Sim, acontece. A criança ela não sustenta por muito tempo. Né? Na primeira, na segunda, na terceira sessão ela ainda mantém, até porque o profissional, se ele está habilitado, ele vai ver que aquele discurso não é dela. Né? A gente sabe o que é o discurso de uma criança de 3 anos, e o nosso foco de avaliação é o discurso de uma criança que foi realmente abusada sexualmente e o discurso de uma criança que foi abusada sexualmente de fantasia, né? Ou por procuração, né? E aí a gente sabe, né? É uma criança que na terceira, na quarta, na quinta sessão, os testes, a própria brincadeira, aquilo já é desvendado. E tem criança que chora, né? Dizendo, foi minha mãe que mandou, foi meu pai que mandou. E é um processo muito doloroso, né? Eu costumo dizer que o falso abuso, ele deixa marcas tão cruéis na criança quanto o abuso real propriamente dito. É muito, muito complicada a situação. É verdade. E como identificar na criança essa pressão psicológica? Quando a criança começa a rejeitar os contatos com o pai, né, nos momentos de visita, quando ela começa a ficar mais cabisbaixa, mais triste, mais chateada, ou a adquirir muito o linguajar da mãe. Você percebe que é uma criança... Eu falo mais da mãe, não que o genitor alienador não possa ser um pai também. Exato. Mas é porque, em geral, as mulheres são guardiãs em casos de separação e elas são... em pesquisas mais alienadoras do que alienadas nesses processos todos. E aí é comum quando um dos dois arruma um novo parceiro, e aí a mãe coloca a criança para ser vigia, né, do pai. E aí, como é a nova namorada do papai, ela é bonita, ela é feia, né, ela é mais bonita que a mamãe, você gosta mais dela do que eu. Ou então marca uma visita, vem buscar seu filho de 9 horas da manhã. E aí, para o filho, conta uma história que o pai marcou de meio-dia e que o pai não veio, né? E o pai fica lá esperando e a criança não aparece para a visita. Então, tem uma série de arranjos, uma série de possibilidades. Interceptação telefônica, de presentes, que o pai manda presente, a criança não recebe o presente. Enfim, é uma gama enorme de coisas que podem acontecer. Mas é mais a evitação de contato. Quando a criança diz, não, eu não gosto mais de você, papai, eu não quero mais sair com você, eu não gosto da sua, né, de ninguém. E a evitação de contato é um sinal de alerta da alienação. E no seu consultório você atende também crianças com outros tipos de problemas também, além de alienação parental também no seu escritório? A alienação parental, ela mais comum? Ela está dentro, ela é mais comum na minha prática porque eu sou designada perita em alguns casos, né? Sim. E aí eu faço avaliação psicológica, eu faço psicodiagnósticos e eu sou uma psicóloga que trabalho para o sistema de justiça. Né? E aí, casos que envolvam questões de abuso sexual, de alienação parental,
disputa de guarda, essas questões são bem comuns, mas chegam outras queixas, né? De hiperatividade, crianças agitadas. É porque no seu consultório você atende, né, para solucionar o problema, né? E para a justiça você vai identificar. É isso. Isso, eu respondo quesitos, né? Um processo terapêutico, ele é um processo que ele é um processo mais longo, né? É o cliente e o terapeuta. Né? Para a justiça, né? A criança, a família dessa criança é parte e o meu cliente é a justiça. Então, eu respondo os quesitos e as dúvidas para formar o convencimento daquele que me perguntou. Então, eu faço uma avaliação psicológica, depois disso eu redijo um documento, né, e entrego para o meu cliente, que é a justiça, respondendo essas questões. É uma coisa mais breve, são de 10 a 15, né, a 15 sessões para detectar coisas que a justiça quer saber em específico, aquilo que eu já falei. No caso de crianças, guarda, a própria adoção, alienação parental, abuso sexual, a própria mediação de conflito, uma série de coisas. Na prática clínica, né, aparece de um tudo. Lembrando sempre que a psicoterapia com criança é uma das psicoterapias mais difíceis, porque a criança é sintoma. Na verdade, a gente tem que tratar os pais, né? E aí eu digo que quando você faz terapia com criança, você faz terapia é quase uma terapia de grupo, né? Porque a criança é o sintoma do adulto, não é fácil. Agora, eu estava aqui imaginando, doutora Ellen, a alienação parental vinda do pai, aí a criança escuta aquilo, depois vem a alienação da mãe contra o pai. Ou seja, ela fica no fogo cruzado. Fogo cruzado. É por isso que a gente chama que ela pode servir de bola, de cola, né? Ou para colar esse casal que não deu certo, ou de bola para ficar jogando. Ela é sempre... O que resume a história é que ela é sempre vítima. E lembrar para as pessoas que estão nos assistindo que existe uma lei no Brasil, né? Que foi sancionada em 2010, uma lei preventiva, que fala sobre alienação parental, coloca a alienação parental no rol das violências, é um abuso emocional muito sério e que tem que ser encarada dessa forma, como muito sério, inclusive pelos próprios operadores do direito, profissionais da própria psicologia, que ainda desconhecem o fenômeno. Né? Também pode se encaixar aí como falso testemunho, né? Falso testemunho, falsa memória, né? Ou a alienação. Bastante complexo. E você que acompanha também no seu consultório as crianças, o que essa influência causa nela no dia a dia, tem como, por exemplo, uma criança que sofreu esse tipo de agressão e na frente poder consertar o que foi feito lá atrás? Tem um autor na psicologia que ele fala uma frase que eu gosto muito, né, de trabalhar. O que sobra, né, numa terapia é muito fácil da gente lapidar e cortar. Mas o que faltou, o vazio, aquelas páginas em branco, num processo terapêutico é muito mais difícil, é muito mais complicado preencher. Né? Então, essa coisa de que é o que a gente chama de marcas indeléveis. A curto prazo eu não vou saber o que aquilo vai gerar naquela criança. Geralmente elas tomam consciência, né, ou elas tomam ciência na fase adulta. Né, e existem casos de pessoas que tomaram conhecimento e que foram vítimas de alienação parental na fase adulta, né, e que desenvolvem um sentimento de ruim em relação ao pai alienador ou à mãe alienadora, inclusive até rompendo esse vínculo e o que é muito complicado. E pode levar até mesmo a uma depressão também, né? Sim, sim. E outra coisa, pode acontecer do feitiço se voltar contra o feiticeiro. Aquela pessoa que foi expor essa situação da criança, foi inventar e usando a criança, de repente ela vai dizer, oxente, minha mãe fez quando eu era criança, por que fez isso, entendeu? E na cabeça dela fica diferente, né? Fica. Geralmente são pessoas que procuram a terapia, né, ou procuram os profissionais da psicologia
com queixas de que não conseguem se relacionar direito, porque aí ficam com visões distorcidas Exato. sobre o que é casamento, sobre o que é relação, os vínculos de confiança ficam quebrados e é muito complicado. Essa fase dos 0 aos 7 anos, né, que é uma fase muito significativa para moldar o que tu vai ser no futuro, que adulto tu vai ser, é muito importante. E é justamente nessa fase que as nossas crianças estão sendo vítimas dos mais variados tipos de violência. No Estatuto, no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, tem alguma lei se baseando na alienação parental? A alienação parental, ela complementa o estatuto na parte em que se fala de convivência familiar e comunitária. Né? Quando eu nego o direito dessa criança a se relacionar com o pai, eu estou negando a ela o direito da vida em comunidade. Né? Porque não é só o pai, é a família extensa desse pai. Exato, tem avós, tem tios, né? Primos, até irmãos de outros casamentos. Então, eu nego a ela vários direitos. Né? E pelo estatuto, a criança tem direito a vida, a saúde, a liberdade, a convivência familiar e comunitária e a ser preservada de todo e qualquer tipo de violência. A alienação parental complementa o estatuto, Ou que é a seja, lei maior. a alienação é um crime. Na lei não. Na lei não. Né? Na lei não. Na prática. Ela é crime a partir do momento em que o genitor alienador cometa algum tipo de violência que possa ser tipificada no Código Penal. E aí ele vai ser criminalizado. Ele pode ser responsabilizado civilmente, né? E aí, responsabilizado civilmente vai desde a suspensão do poder familiar, a inversão de guarda, né? E criminalmente, num caso que é bastante conhecido, de uma mãe, né, que no auge do desespero da separação de casais, abusou sexualmente da própria filha, né, com um legume, né? E para incriminar o parceiro. E os peritos do Instituto de Medicina Legal verificaram que alguma coisa, aquele ímã da criança tinha se rompido, mas tinha sido por uma verdura. E depois, durante a investigação, ficou-se sabendo que foi a mãe que fez isso. Num caso desse, ela é responsabilizada criminalmente, sim. A lei, ela é uma lei preventiva. Ela prevê sanções que vão de multa, né, a advertência até a destituição do poder familiar. Na sua concepção, como psicóloga, você tornaria, se pudesse, essa alienação parental em um crime, você assinaria embaixo? Eu acho que o Estatuto é uma lei que ela é completa. Né? A gente criminalizar o alienador não haveria espaço nos presídios para colocar tantos pais. Eu sou muito da linha da vertente da prevenção. Porque a gente tem que levar em consideração que esse alienador, né, ou esse genitor, ele está precisando de ajuda também. Né? Isso é um casamento mal resolvido, é uma dor, tem toda uma complicação. Eu acho que o Estatuto é uma lei suficiente. Né? A lei de alienação parental veio para complementar essas questões que são discutidas no ECA. E se, né, existe o Código Penal e se transgredir, né, esse Código Penal, são aplicadas multas civis e criminais. O Estatuto já prevê isso. Agora, existe algum tipo de algum órgão aqui no Estado que fiscaliza esse fato? Todo o sistema de garantia de direitos, né? Desde os conselhos tutelares, passando pelas delegacias da infância e juventude, Ministério Público pela sua promotoria da infância e juventude, né? As varas da infância e juventude do Estado fiscalizam todo esse sistema de garantias que protege os direitos da criança e do adolescente, estão de olho. Né? Porque a alienação é uma das violações. Existem inúmeras outras a que as crianças são submetidas todos os dias. Detectado, qual o procedimento que o pai ou a mãe devem tomar? Procura as autoridades competentes, né? Noticia a simples suspeita da alienação parental, né? Denuncia e as autoridades competentes vão tomar as providências cabíveis. E aí é que vai passar por uma equipe psicossocial, vai ser feito um estudo, vai se formar o convencimento, até que se chegue àquelas medidas que eu vinha falando. Né? Depende do caso, né? Da advertência até a destituição do poder familiar. Nesse finalzinho do programa, gostaria de deixar algum telefone, algum contato para alguém
queria tirar mais dúvidas, algum e-mail, alguma coisa? Gostaria de deixar alguns sites que eu acho interessantes, né? Inclusive, aqui na Paraíba eu represento uma ONG, que é a APAS, Associação de Pais e Mães Separados, que tem vários livros publicados sobre o tema, sobre guarda compartilhada, mediação de conflito, enfim, vários temas que são importantes para quem está passando por essa situação e que deseja de mais informações. É o www.apase.com.br. Algum telefone, algum e-mail? O Twitter, pode ser? Para quem querer tirar mais dúvida. @_Ellen, com E e 2 L's, Barros, _. Foi um prazer tê-la aqui, viu? Prazer Muito foi obrigado meu. pelas informações. Obrigada. Tá bom? E a você também o nosso muito obrigado. Até a próxima.